Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o irmão e a irmã que estão me ouvindo neste exato momento. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Amados irmãos, este vídeo é para mais uma vez esclarecer a respeito dos dois sábados. Como é que a igreja primitiva guardou os dois sábados? E hoje, como é que a igreja, no tempo atual, está no mesmo modo guardando os dois sábados? Nós veremos como é que a igreja primitiva guardou os dois sábados. Vejam bem. Então, amados irmãos, falando um pouco sobre os dois sábados. O mundo foi governado por 4 impérios. E os 4 impérios, o quarto império era um império muito diferente. E quando chegava o período do quarto império governar, então eles viram que para poder governar o mundo inteiro não pode haver nenhum povo dividido. Mas o quarto império ele viu que havia um povo dividido, a qual foi um povo hebreu, o povo sabático do 7º dia. Isto é o que se trata da igreja primitiva. Qual é essa igreja primitiva? A igreja primitiva foi a igreja apostólica. Mas neste período falamos da apostasia da igreja primitiva. Isto ocorreu quando os apóstolos, os nossos irmãos apóstolos, descansaram nas sepulturas. Quando eles descansaram, na verdade, houve sucessores que ocupavam os lugares, sacerdotes já apostatados sucedem os lugares dos nossos queridos irmãos apóstolos. Vejam, esses sacerdotes apostatados foram eles que permitiram a entrada de Constantino, a entrada de uma classe da ponta pequena. Então vejam bem como é que isto aconteceu. Então o Império Romano não podia governar sem unir este povo, que o mundo inteiro seja unido, não possa haver nenhum povo dividido. Amados irmãos, funcionou e eles conseguiram. Por isso, essa igreja primitiva foi a igreja apostólica. Depois dos apóstolos morrerem, os sucessores foram eles que permitiram esta apostasia. E esses sacerdotes já eram apostatados. Amados irmãos, este elenco, ele vem, entra no meio do povo de Deus, e eles chegaram, foi a classe de Constantino, chegaram e explicando aos líderes, aos cabeças, dizendo: irmãos, nós viemos, aceitamos a vossa fé, nós acreditamos na vossa mensagem. Na verdade, vimos que o que vocês estão ensinando é correto, é certo, por isso nós viemos. E os sacerdotes já apostatados, e eles se alegraram com a chegada desta classe. Eles não sabiam qual era o propósito, qual era o plano da chegada deles. E assim, irmãos, foi a classe de Constantino. Mas eles vieram com um propósito para unir este povo. Então foi no ano 313 que Constantino entra na igreja de Deus com sua classe. No ano 313. E no ano 300, no mesmo ano 313, sacerdotes apostatados
eles, quando permitem esta classe entrar no meio deles, eles se alegram, dizendo: mas almas salvas, sem saber do propósito da chegada desta classe. Era a classe da Ponta Pequena, que era Constantino, o imperador Constantino. E a chegada deles, eles diziam assim: nós viemos porque na verdade o que vocês ensinam é real. Então eles acreditaram e concordaram e se alegraram com esta união. Então vejam que nesta data, no ano 313, Constantino conseguiu colocar a primeira lei de liberdade religiosa. No ano 313, conseguiu Constantino colocar a primeira lei de liberdade religiosa. E, avançando para frente, quando foi no ano 321, então Constantino conseguiu colocar novamente o domingo em lugar do Santo Sábado. Conseguiu colocar a primeira lei de liberdade religiosa. Qual foi a falsa liberdade religiosa? Neste período, Constantino conseguiu colocar o domingo em lugar do Santo Sábado. Mas vejam bem, devemos prestar atenção. Só que o mais impactante, o que aconteceu? Constantino, ele dizia assim, ele convocou os líderes, esses mesmos sacerdotes, convocou esses líderes dizendo: amados irmãos, nós vimos que o que vocês ensinam é real, o que vocês ensinam é verdade. Nós vimos que vocês adoram um Deus altíssimo, um Deus verdadeiro, um Deus puro. Na verdade, nós acreditamos que vocês adoram em este dia, sábado. E nós vimos que vocês creem na morte do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E nós vimos também que vocês acreditam na ressurreição do Senhor Jesus. E na verdade, a ressurreição é vida. A morte de Jesus nos deu vida, nos trouxe vida. Então, queridos líderes, não seria melhor, ele dizia assim, não seria melhor que este dia mesmo que ele morreu, este dia mesmo que ele morreu, ou este dia mesmo que ele ressuscitou, não seria melhor que este fosse o dia de adoração, o dia do Senhor? Como a sua morte e a sua ressurreição nos deu vida, nos trouxe vida, então não seria melhor que este dia fosse mesmo o dia de adoração, fosse mesmo o dia do Senhor, e que este dia do sábado seja como apenas um dia de descanso, um dia de repouso, um dia de jejum? Não seria melhor assim? Mas os sacerdotes apostatados, eles diziam: está correto, está certo, é isso mesmo. Tudo é a mesma coisa. E assim, Constantino, neste período, conseguiu introduzir o domingo em lugar do Santo Sábado. Foi colocada a primeira lei, ou seja, a segunda lei de liberdade religiosa. Foi neste período que o domingo, o sábado foi substituído pelo domingo. E assim funcionou. E o povo naquela época, ou seja, naquele tempo, eles guardaram os 2 sábados. Lembre-se o que Constantino disse. Então, este dia que Jesus ressuscitou não seria mesmo para ser o dia do Senhor, como é um dia que nos trouxe vida, nos deu vida. Não seria que esse seja mesmo o dia do Senhor e que o sábado seja como apenas um dia de descanso, um dia de jejum. Mas os sacerdotes creram e acreditaram nesta ideia de Constantino. Constantino disse: tudo bem, agora vocês vão ter que esclarecer isso aos membros. E os sacerdotes saíram dali e foram
foram ter com os membros. Mas antes de ir ter com os membros, eles receberam alguns prêmios para serem corrompidos. Depois de receber esses prêmios para serem corrompidos, então foram ter com os membros para dar a questão aos membros. E reuniram muito bem os membros e eles explicaram o caso. Irmãos, nós vemos que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados e Ele ressuscitou. Amados irmãos, não seria melhor que este dia que Ele ressuscitou seja como um dia do Senhor, como um dia que nos trouxe, nos deu vida? Não seria que esse dia mesmo que Ele ressuscitou seja o dia do Senhor, como a salvação? Nos trouxe a salvação, e então o sábado seja como apenas um dia de repouso, um dia de jejum, um dia de tristeza. Não seria melhor assim? Mas houve membros protestantes que protestaram. Eles diziam: onde está escrito, líderes? Onde está escrito isto? Na Bíblia? Na palavra de Deus? Na palavra de Deus não encontramos isso. Isso está errado, não está certo. E neste período os membros não concordaram. Houve membros que não concordaram, protestaram. Eles diziam: não está escrito isto na palavra de Deus. Nós não podemos. Apenas na palavra de Deus está o sábado, não o domingo, o primeiro dia da semana. E assim houve perseguição para alguns protestantes que protestaram. Então, por isso, nesta época, a igreja primitiva guardou os 2 sábados. Enquanto que eles guardavam o domingo da ressurreição e ao mesmo tempo guardavam o sábado como apenas um dia de repouso, um dia de descanso, um dia de jejum. E esses 2 sábados foi guardado no tempo passado. Ok? Agora você entendeu como é que a igreja primitiva guardou os 2 sábados. Agora vais entender como é que a igreja adventista no tempo atual está guardando também os 2 sábados. Lembrem-se que em 1960 a igreja adventista do 7º dia recebeu o encargo no Vaticano II para estar em frente e promover a liberdade religiosa. Amados irmãos, este foi o encargo que a igreja adventista recebeu em 1960. Na verdade é que esta liberdade religiosa que a igreja adventista recebeu este encargo para ela promover, é promover o domingo dentro dos templos adventistas. Porque a liberdade religiosa está se referindo ao domingo ser guardado, o domingo ser respeitado. Amados irmãos, ali está o sentido de que a igreja adventista hoje está guardando os 2 sábados. Às vezes você vai se perguntando: mas como assim se nós vamos à igreja todos os sábados? Sim, através da liberdade religiosa. O departamento de liberdade religiosa que a igreja adventista tem é o domingo, dentro dos templos adventistas. É o domingo. Vocês vão à igreja fazendo escolas sabatinas, pensando que escola sabatina, mas não, a escola sabatina é escola dominical. Lembre-se que em 2022, Ted Wilson conseguiu introduzir a bandeira do Vaticano dentro da Associação Geral da Igreja Adventista do 7º dia. Aquela bandeira, aquela introdução daquela bandeira do Vaticano significa que ele conseguiu introduzir o domingo dentro dos templos adventistas. Veja, ali está o sentido de que a igreja hoje está guardando o quê? Está guardando o domingo, os 2 sábados. Então, irmãos, compreenda muito bem, entenda muito bem. Esta liberdade religiosa é o domingo dentro do templo, dos templos adventistas. Então, por isso, neste exato momento, amados irmãos, entendam bem que a igreja hoje está guardando os 2 sábados. Por isso, Ted Wilson, ele é falso profeta. De acordo com Apocalipse 16,
Ted Wilson é falso profeta. Lembre-se o que a profetisa Ellen White ela disse no Grande Conflito, o capítulo 38, ela diz como? Ela diz que a Igreja Adventista apelará como braço forte do Estado. Depois une-se quem? Depois une-se os católicos. Depois une-se quem? Depois une-se os protestantes. Esses protestantes que se apegavam à Bíblia, à verdade, mas depois eles abandonaram, se apostataram. Passaram a guardar o domingo. Por isso, a Igreja Adventista do sétimo dia é o protestante moderno. E o protestante moderno é o adventista. E saiba que os protestantes são defensores da verdade. Então temos o protestante antigo e o protestante moderno. Todos juntos estão unidos para promover a falsa liberdade religiosa. Ali está o sentido da guarda dos 2 sábados na Igreja Adventista do sétimo dia. A única solução, você tem que se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, a qual é Joaná e Desolene Souza, a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Assim você vai conseguir evitar guardar os 2 sábados. Porque este ministério do quarto anjo é a continuação do ministério da profetisa Ellen White, que começou em 1844, fora dos templos adventistas. Então, por isso, você que não aceitar unir-se com a nova liderança da Igreja Adventista, levantada por Deus, você vai está guardando os 2 sábados dentro dos templos adventistas. Os verdadeiros filhos de Deus estarão unidos com a nova liderança, guardando o verdadeiro sábado. Guardando só um sábado, não 2. Porque o departamento de liberdade religiosa é o domingo, dentro dos templos adventistas. Este é o sentido de que a igreja hoje está guardando os 2 sábados. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.